Fala galera, aqui é o professor Renan Dias e hoje a gente vai dar início a um conteúdo em preparação para a prova do Enem. O conteúdo de hoje é progressão aritmética, que faz parte de um outro conceito, de outro conteúdo chamado sequências numéricas, que vem caindo com bastante frequência no Enem. Então é muito bom nós darmos uma atenção para este tópico. Então, primeiramente vamos definir o que seria uma progressão aritmética. Então, a definição: chamamos de progressão aritmética a toda sequência numérica na qual, a partir do segundo termo, cada termo é dado pela soma do termo anterior a uma constante, a qual chamamos razão. Então, peguemos esta seguinte sequência, né? O A1, o A2, o A3 até o AN são termos dessa sequência. O A2 ele pode ser obtido com o termo anterior, que é o A1, somado a uma razão. Da mesma maneira, o A3 ele pode ser obtido pela soma do termo anterior, que é o A2, com uma razão. Desse modo, qualquer termo pode ser obtido a partir da soma do anterior com uma razão. Então, quando eu tenho uma sequência na qual o termo da frente é obtido com a soma do termo anterior com uma razão, esta sequência eu chamo de progressão aritmética. Vejamos o exemplo. Temos aqui a seguinte progressão aritmética: 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. É possível perceber que esta sequência ela cresce de uma maneira sequencial, por isso que chamamos de sequência. Então, esta sequência ela cresce de modo de 2 em 2. Então, desse modo, o termo da frente pode ser obtido pelo termo de trás, somado com o 2. Então, 3 mais 2, eu obtenho 5. 5 mais 2, eu obtenho 7. Desse modo, nós podemos afirmar que a nossa razão ela vale mais 2. O outro exemplo é essa seguinte sequência: 12, 9, 6, 3, 0, menos 3 e menos 6. Então, nós podemos perceber que esta sequência ela vai decrescendo somado com um termo comum a todos. Então, por exemplo, nós sabemos que é possível perceber que esta sequência ela decresce sempre menos 3. Então, 12 mais menos 3 é 9. 9 mais menos 3 é 6. 6 mais menos 3 é 3. Então, a gente vai somando o fator menos 3. Então, desse modo, esta PA é uma progressão aritmética de razão menos 3. A razão ela sempre vai ser a mesma numa progressão aritmética, certo? Passemos agora para a classificação de uma progressão aritmética. Então, a minha progressão aritmética ela pode ser classificada e essa classificação ela está diretamente ligada à razão. Antes de adentrarmos a essa classificação, é necessário ter o seguinte conceito: a razão ela sempre pode ser obtida se eu pegar o termo da frente menos o de trás. Então, em uma progressão aritmética, sempre que eu pego o termo antecessor, o termo sucessor e subtraio do termo antecessor, aí eu vou obter a razão da minha progressão aritmética. E o valor desta razão ele vai estar diretamente ligado à classificação da minha progressão aritmética. Então, a primeira progressão que eu vou ter é a progressão aritmética crescente, que é quando a minha razão ela é um valor positivo. Então, por exemplo, temos a sequência 5, 10, 15, 20, 25. Esta é uma progressão aritmética. Se eu quiser descobrir a razão desta progressão, eu posso pegar um termo qualquer. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o 10 e subtrair com o seu termo antecessor, que é o 5. Então, 10 menos 5, a razão vai ser 5 positivo. Como a minha razão ela é um valor positivo, então a minha progressão aritmética ela é uma PA crescente. De maneira análoga, podemos verificar quando a progressão aritmética é decrescente. Novamente, vou pegar uma outra sequência: menos 10, menos 12, menos 14, menos 16, menos 18. Então, se eu pegar um termo e subtrair como seu termo anterior, eu vou obter a razão da minha progressão. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o menos 12 menos o termo antecessor, que é o menos 10. Então, fazendo jogo de sinal, menos com menos é mais. Então, eu vou ter menos 12 mais 10. Logo, a minha razão, jogo de sinal, né? Sinais diferentes, subtrai e põe o sinal do maior. 12 menos 10, 2. O sinal do maior é o negativo. Então, a minha razão ela é negativa.
Como a minha razão é negativa, logo a minha progressão ela vai ser decrescente. E também tenho quando a minha progressão ela é uma progressão aritmética constante, que é justamente quando a razão é zero, porque o zero ele é o elemento neutro da adição. E a nossa PA ela é uma progressão aritmética, ela está diretamente ligada à adição. Logo, como o zero é o elemento neutro da adição, o zero também vai ser a nossa razão que vai vincular a nossa progressão aritmética constante. Então, por exemplo, tem aqui a sequência 10, 10, 10, 10. Bom, se nós pegarmos qualquer termo e subtrair com o seu anterior, sempre vai dar o quê? Vai dar zero. Logo, se a minha razão é zero, isso classifica a minha PA como uma PA constante. Então, nós temos três classificações. A PA crescente, quando a razão é positiva, a PA decrescente, quando a razão é negativa, e a PA constante. Agora, falaremos de algumas propriedades da progressão aritmética, a qual chamamos carinhosamente como PA, que podem nos ajudar na resolução de algumas questões. A primeira propriedade, ela diz assim: a soma dos termos equidistantes da PA será sempre igual. O que significa isso? Se eu tiver uma progressão aritmética, os termos que possuem a mesma distância, eles vão ser sempre iguais. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 10 e o 20, e se eu somar 10 mais 20, 30. Eles são termos equidistantes. Se eu pegar o 5 e o 25, e se eu somar, também vai dar 30. Então, qualquer dois termos que estejam equidistantes, ou seja, que tenham a mesma distância relacionada na PA, a soma deles sempre vai ser a mesma. A segunda propriedade diz o seguinte: o termo médio de uma PA é dada pela média aritmética dos termos extremos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uma progressão aritmética, o termo central ele vai ser obtido se eu tirar a média aritmética dos termos extremos da progressão. Então, o que é uma média aritmética? É somar os termos e dividir pela quantidade de termos. Então, se eu pegar o 3 mais 7 e dividir por 2, já que eu tenho dois termos, 3 mais 7 é 10. 10 dividido para 2, 5. E 5 é o valor do termo central. De maneira análoga, eu posso pegar os outros extremos, que é o 1 e o 9. Se eu pegar 1 mais 9 sobre 2, 1 mais 9 é 10. 10 dividido para 2 é 5. Isso significa que não importa quais os extremos que eu pegue. Se eu pegar os termos extremos, ele sempre vai dar, e tirar a média aritmética, vai me dar o termo central da minha PA. Então, essas são duas propriedades que podem ser muito válidas numa resolução de questão de PA.